E aí, Renatones, Dini. E aí, Lilian, Suzane. Como estamos? Lorde Avalo, George. E aí, primos e primas. Como estamos hoje? Essa música é nostálgica, aqui é só para quem é primo raiz, hein? Isso aqui é só para quem é primo raiz, que vai lembrar as vinhetas do canal, lembra? Essa daqui é as vinhetinhas do canal do primo. Muito louco, muito louco. A gente não tá maluco? E aí, Raul, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui. E aí, pessoal, vamos lá? Vamos nessa então. Frase do dia. Essa é uma frase do dia que uma vez eu citei no Stories há muito tempo. E essa frase é talvez uma das frases que mais tenha impactado os primos quando eu postei. Tá? É uma das frases que talvez tenha impactado mais os primos quando eu postei. E a frase é a seguinte: só o trabalho depois do trabalho enriquece. Olha só que foda. Só o trabalho depois do trabalho enriquece. Porque as pessoas, elas acham que vão ficar ricas fazendo o padrão, fazendo o combinado, trabalhando da forma regular, da forma que todo mundo trabalha, não é? Mas o que eu vejo é que todas as pessoas que têm um relativo sucesso são pessoas que enriqueceram porque fizeram algo a mais, porque fizeram algo diferente, porque fizeram algo com uma intensidade diferente. Então, por exemplo, você tem aquela pessoa que trabalha de segunda a sexta, no horário super comercial, não é? Só que essa pessoa deu, sei lá, 5 horas da tarde, essa pessoa está indo para casa, entendeu? Essa pessoa encerrou o expediente dela. E tudo bem, nada contra você fazer isso em alguns momentos da sua vida. Mas, se você fizer isso aqui desde o começo da sua vida, você vai entrar num padrãozinho aqui em que talvez você não se desenvolva o suficiente. Eu vejo, por exemplo, grandes ícones que terminam o trabalho e aí eles vão trabalhar mais. Só que o trabalho para eles não é exatamente trabalho. Por exemplo, ontem eu estava numa reunião de noite. Cara, eu estava curtindo o jantar, mas eu estava falando também sobre negócios, não é? Então, quando eu trabalhava, eu era estagiário, eu estava estudando fora do horário, estudando sem ninguém me pedir, tá? Então lembra, tem aqueles 3 tipos de profissionais, tem aquele que faz tudo que é pedido, aquele profissional que faz tudo que é proibido, nenhum desses daqui se dá bem no futuro. O que faz tudo que é proibido é demitido, o que faz tudo que é obrigado é um cara meio normal, e como a gente sabe, as pessoas normais, as pessoas que fazem parte de 99% do grupo do Brasil, elas tem um resultado igual a 99% do grupo do Brasil, ou seja, elas não atingem a liberdade financeira. E a gente tem o pessoal que faz o opcional, né? E o opcional é aquela coisa, é o cara que terminou o trabalho, vai estudar, vai se preparar para tirar uma certificação, por exemplo. É aquela pessoa que terminou o trabalho, vai fazer renda extra no final de semana. Eu, por exemplo, na minha época, eu trabalhava de final de semana e feriado como barman, entendeu? Então, isso daqui foi parte desse meu processo de enriquecimento. Eu tinha um trabalho quando eu era assessor de investimentos, na verdade eu tinha um negócio, e quando que eu parava de trabalhar? Nunca. Geralmente onde eu fazia coisas que me faziam crescer mais, eu fazia coisas ligadas a, jantar com outras pessoas, visitar pessoas no final de semana. Então é só o trabalho depois do trabalho que enriquece, gente. Seja você estudando, seja você lendo algo que ninguém te pediu para ler, seja você montando um negócio em paralelo ao seu trabalho formal, seja você tendo 2 trabalhos, seja você tendo 3 trabalhos, seja você fazendo algo diferente. Só o trabalho depois do trabalho te enriquece, tá? Essa frase é muito importante para mim. Bom, primos, hoje
temos uma rotina um pouco diferente. Essa live vai até 5h30 hoje. Até 5h30 a gente vai falar só de conteúdo e aí eu termino o conteúdo, tá bom? E aí depois de 5h30, quem quiser ficar aqui, aí eu vou falar sobre o meu curso que abre as inscrições hoje. Mas quem não quiser saber sobre isso, não precisa ficar. O desafio vai continuar igualzinho para você, foco só em conteúdo, tá bom? E o curso, só para adiantar para vocês que estão fazendo parte do desafio, as pessoas vão se inscrever a partir de hoje, deve acabar hoje, mas eu só vou começar a dar o curso na semana que vem, porque até lá meu foco é exclusivo aqui no conteúdo gratuito do desafio até domingo, tá bom? Então pessoal, eu pedi para vocês ontem para estarem com papel e caneta em mãos. Por quê? Porque hoje a aula é sobre storytelling. Eu já falei algumas vezes sobre storytelling aqui. Vocês me pediram muito para falar mais sobre storytelling. Então eu criei uma metodologia junto com o meu time, tá? Para poder facilitar para você tanto o impacto maior que você vai causar contando a sua história, tá? Quanto o impacto que você vai causar contando uma história para vender um produto, para vender um negócio, para você, sei lá, ser promovido na sua empresa. Primeiro, né? Então é como a história estava ocorrendo, quais eram as características da história. Depois você tem a complicação, então algum problema acontece, tá? Depois você tem a virada de chave, que é algo que muda em você ou no ambiente que te faz ter esse resultado. E aí você tem a resolução, como isso é resolvido e o que acontece depois. Todas as histórias passam por isso. Sejam histórias de filmes, ou seja uma história de você vender uma caneta, velho. Seja uma história de você vender uma caneta. Tá? Então, por exemplo, tô pensando aqui, vamos supor que o contexto é, eu estava numa sala de reunião quando eu era assessor de investimentos e eu estava na frente de um dos maiores potenciais clientes que eu já tinha encontrado, tá? Esse era o contexto, tá? E eu posso avançar mais do contexto, eu posso detalhar mais. Então, e nesse momento eu estava muito emocionado porque conseguir abrir a conta desse cliente ou não poderia significar a mudança de patamar na minha vida financeira, profissional e pessoal. Tudo dependia daquele único momento. E eu tinha trabalhado 10 anos me preparado para essa 1 hora que eu ia passar com esse cliente. Esse é um contexto. Tá? Eu estou falando disso. De novo, estou falando de uma caneta, tá? Olha só. Aí depois vem a complicação. E aí, o cliente... ele estava na minha, estava tudo dando certo, o cliente queria abrir conta comigo, eu estava muito feliz, mas tinha um problema. Eu sou uma pessoa digital, faço tudo pela internet, trouxe meu notebook e o cliente gosta de fazer tudo à moda antiga, no papel. E como ele gosta de fazer tudo no papel, e eu não sabia disso, eu não tinha levado a minha caneta da sorte. Né? E sei lá, e aí a virada de chave. Mas eu lembrei que eu tinha uma pessoa no escritório que poderia trazê-la para mim. E eu fui até o banheiro, mandei uma mensagem para essa pessoa, ela me trouxe em 15 minutos essa caneta, eu assinei o contrato e eu aprendi uma lição, né? E aí eu venho para a resolução. E a lição que eu aprendi foi: esteja sempre preparado, tenha sempre um plano A e também sempre tenha um plano B. Eu fui inventando uma história aqui enquanto eu falava para vocês e eu segui essa estratégia. E dentro disso eu poderia colocar poxa,
E eu aprendi também mais uma coisa: eu nunca vou andar sem a minha caneta da sorte, que aliás é uma caneta que eu comprei quando eu viajei para o Chile e que eu paguei X dólares. É a minha caneta de ouro, porque nunca me abandona, nunca faltou tinta e, cara, de verdade eu recomendo para qualquer um. E aí imagina que eu sou um vendedor de canetas, né? E eu falo assim, olha, e não é porque eu quero te vender essa caneta, é porque de fato essa caneta é muito importante para mim e eu tenho certeza que pode te ajudar também daqui para frente. Então, poxa, você pode viajar nessa estrutura, entendeu? Ela pode te ajudar a fazer qualquer coisa. Eu inventei aqui, tá? Não foi a melhor história do mundo, mas eu inventei aqui. Então você pode sempre seguir essa estratégia que vai te ajudar. Não tenha pressa em contar a história, tá? Só que, qual que é o problema? As pessoas, elas às vezes seguem essa historinha que eu contei, mas elas deixam de lado muitas coisas, muitos gatilhos que ajudam você a ter um impacto melhor. Você já parou para pensar que sempre existe uma pessoa que conta história muito bem e tem pessoas que não contam história muito bem? Qual que é a diferença entre essas pessoas? A diferença é que essa que conta muito bem, geralmente, ela segue essa metodologia que eu vou te passar, mas às vezes ela nem sabe. Mas é que já é tão instintivo, já é tão enraizado nela, que ela segue sem nem saber, tá? Então, qual que é essa metodologia, tá? E, de novo, não adianta só conhecer a metodologia, você precisa saber aplicar. Por isso que eu pedi para você ter um papel e caneta. Enquanto eu falo dessa metodologia, eu quero que você anote insights da sua vida que possam fazer sentido dentro disso, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto, método PCE. Qual que é a primeira parte do método? O P. O P é a prática. Tá? A sua história deve ser prática, primoso. A sua história deve ser prática. A pessoa começa a entrar num mundo muito lúdico e você não consegue materializar isso para a pessoa. Você não consegue materializar isso para a pessoa. Tá? Então, imagina que... Por que ela precisa ser prática? Porque a pessoa precisa entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, quando eu conto a minha história, eu já falei ela umas trocentas mil vezes para vocês. Lembra daquele momento da minha história que eu quebro com 18 anos? Então, eu tinha ganho 5 mil reais dos meus pais, eu peguei esse dinheiro, investi na bolsa de valores e eu quebrei. Então, isso daqui gera identificação. E não só identificação, as pessoas entendem, falam, nossa, caramba, você quebrou, você perdeu tudo, né? Materializei. Agora, tem gente que fala, poxa, aos 18 anos eu tive uma grande desilusão, né? E aí eu fui obrigado a estudar mais sobre investimentos. Cara, eu não materializei. Então, quanto mais detalhe, melhor. Então, imagina, aos 18 anos eu peguei meus 5 mil reais, comecei a comprar ações e eu nunca esqueço de quando eu comprei opções de Petrobras. Cara, eu comprei opções de Petrobras a quase 5 mil reais e eu vendi isso daqui quase quando virou pó, a menos de 500 reais. Cara, isso daqui foi no intervalo de uma semana, na Bolsa de Valores, quando eu operava pela corretora Codep. Entendeu? Então, eu materializei, as pessoas começam a entender melhor. Então, primeiro ponto, prática. A história precisa ser prática, a história que você conta, tá bom? Outro exemplo, eu tenho 2 vídeos no YouTube, eu separei aqui para falar para vocês. Um vídeo no YouTube tem um título de 8 coisas inteligentes a se fazer assim que você ficar rico. 8 coisas inteligentes a se fazer assim que ficar rico, tá? E um outro vídeo é 6 sacrifícios que você precisa fazer para ficar rico. Qual vídeo vocês acham que bombou? O do sacrifício. O do sacrifício, eu tive 1.700.000 visualizações. E o vídeo do 8 coisas inteligentes a se fazer quando ficar rico, teve 57 mil visualizações. Por que isso acontece? Porque o público, ele olha para isso e se identifica. Ele fala, não, eu quero saber o que eu preciso fazer para ficar rico. Eu não quero saber o que eu vou precisar fazer quando eu ficar rico. Porque as pessoas não se identificam com isso. Eu quero saber de mim. As pessoas, elas nesse ponto são egoístas, né, no bom sentido, porque elas querem saber o que se conecta com elas. Elas não querem saber outras coisas. Então suas histórias têm que se conectar, ok? Sempre práticas. Outro exemplo, quando eu falo de investimentos, eu vejo muita gente falando de investimentos de uma forma muito distante, né? Investimentos no Tesouro Selic rende quase 6,5% e etc. O que eu geralmente falo? Cara, o Tesouro Selic, eu tento materializar com a mão. Não sei se vocês percebem, mas na minha mente eu estou materializando com a mão. Eu falo, cara, quando você comprar um Tesouro Selic, você pega esse título aqui, que é um títulozinho, e você vai lá na plataforma Tesouro Direto. Então, você pega no seu computador, você se cadastra lá, e você vai ter um login e uma senha. E você vai ter um login e uma senha, a plataforma do Tesouro Direto.
Então você consegue ver aqui na plataforma Tesouro Direto o investimento que você faz. Você investe R$1.000, você vai ver lá, R$1.000 em títulos do Tesouro. Sacou? Eu materializo com a mão também. Então, poxa, quando você vai investir em ação, né, tem gente que fala ação, a R$10, um PL de tanto, um ROI de tanto. O que eu falo? Eu falo, cara, quando você compra uma ação, imagina que você vira sócio de uma empresa. Então imagina um McDonald's. É como se você comprasse um percentualzinho dessa empresa em ações e toda vez que o McDonald's vender um hambúrguer, toda vez que o McDonald's tiver um resultado, você vai ter uma participação nesse lucro, porque quando você compra uma ação, você virou sócio da companhia. E como que você visualiza isso? Através de uma área alugada que você geralmente tem quando abre a conta numa corretora. Você vai lá, vai abrir, vai se cadastrar, é muito simples, é gratuito. Aí você vai colocar, depois vai ter seu login e senha, você entra e você pode ver exatamente a sua participação no McDonald's, etc. Então entendeu? Materializar, primos. Materializar é muito importante para que você crie essa conexão próxima, para que as pessoas se identifiquem com o que você está contando, tá bom? Segundo ponto, lembra? PCE. O P é prática, precisa ser prática a sua história, precisa ter alguma coisa prática. É um dos pilares do primo. Segundo pilar, credibilidade. Credibilidade, tá? Então a sua história tem que ter credibilidade. Por exemplo, é o contador de histórias meio pescador. Essa pessoa, você sabe que ela tá meio groselhando ali, e aí você para de dar moral para a história dela, você fala, vai, tá bom, sabe? A pessoa não tem credibilidade, ela começa a aumentar tanto que ela começa a inventar, né? A pessoa começa a inventar, tá? Então, por exemplo, no meu nicho, você está falando de finanças, você tem um monte de influenciador de finanças ensinando a ficar rico, enquanto estão endividados, sabe? Então o que eu mais vejo é assim, depois que tem um vídeo lá que eu fiz que é tipo 7 hábitos das pessoas ricas, alguma coisa assim, né? Ou então como ficar rico, eu nem lembro direito. Um monte de gente começou a fazer vídeo igual. Só que aí é engraçado, porque tem pessoa que eu vejo fazendo vídeo de como ficar rico, hábitos das pessoas ricas e tal, e as pessoas estão endividadas, velho. As pessoas estão endividadas, sabe? As pessoas ensinam, por exemplo, a investir em ações e elas mesmas nunca investiram, entendeu? Então, as mesmas pessoas, às vezes, que estão endividadas, elas te ensinam a ficar rico, te ensinam a investir em ações, mas elas estão endividadas e nunca investiram em ações. Aí, de tanto ela ensinar isso para você, entre aspas, ela acaba ganhando dinheiro, né? Aí ela pega esse dinheiro, deixa de ser endividada, investe em ações e aí depois você não sabe o que veio primeiro, tá? Então, isso acontece pra caramba, tá? Então, se tem um monte de gente ensinando trading, por exemplo, vamos fazer day trade, swing trade, ficar rico. Aí a pessoa não consegue ficar rica fazendo day trade, nem swing trade. Aí começa a dar aula sobre isso. Aí começa a vender muito curso. Nada contra vender curso, óbvio. Eu vendo curso também. Aí a pessoa começa a vender muito curso. Aí a pessoa começa a ter um dinheiro e começa a acreditar esse resultado dela ao day trade, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas. Por quê? Porque elas não têm credibilidade. Na maioria das vezes, tem gente que tem gente que é respeitadíssimo, tem gente que é trader, tem gente que é rica, tem tudo isso. Mas tem as falsas credibilidades, tá bom? Ou seja, o seu discurso, ele tem que condizer com a sua história de verdade. Não adianta, você pode aumentar um pouquinho. E quando eu digo aumentar, eu não digo você aumentar um número, aumentar o material, é você aumentar de forma emotiva, tá? De forma emotiva, descrever seus sentimentos, etc. Isso aqui ajuda. Mas não em fatos, porque aí você vai se enrolar, entendeu? Se você tem a verdade do seu lado, você não precisa se preocupar nunca. Se você começa a sair um pouquinho aqui, em algum momento vai chegar alguém e tal, vai te dar uma, entendeu? Vai te dar uma, então não seja essa pessoa. Então você tem que ter ético e você precisa ter credibilidade, tá? Exemplo, no meu caso, poxa, eu falo sobre investimentos, eu ensino a investir. Eu tenho um quadro que chama Rumo ao Bilhão. Então, diferente do que todo mundo faz o quê? Olha, fiz uma operação no ano passado que foi boa, fiz tal coisa, etc. Eu falo o seguinte, estou fazendo tal coisa, não sei o que vai acontecer, mas eu estou fazendo. E aí, com o passar do tempo, a gente vai vendo a minha capacidade de investir corretamente, de ser vencedor. Então, se você olhar para a minha carteira de investimentos, no Rumo ao Bilhão, que é um quadro que todo mês eu invisto dinheiro, você vai ver que, poxa, eu estou lá com uma rentabilidade de 72%, enquanto a bolsa acho que está com uma rentabilidade de 16%.
E o CDI, uns 8%. E não vou nem falar da poupança. Então é meu dinheiro, skin the game, pele em risco. Quer ter autoridade? 3 coisas. Pele em risco. Não adianta só ter pele em risco, você precisa ter resultado. Porque pele em risco sem resultado, o que adianta? Pele em risco, resultado e efeito associativo. Se junte de pessoas que também têm resultado ou pessoas que você admira e você considera autoridades. Por exemplo, um gerente de banco não tem credibilidade para mim. Por quê? Porque ele não investe no que ele te propõe. Ele pede para você investir no PIC, ele pede para você fazer um seguro nada a ver lá, e ele não tem isso. Se ele tiver, aí que você não tem que confiar mesmo, porque são produtos horríveis. Mas geralmente ele não tem. Então, se ele não faz o que ele te vende, peraí, entendeu? Então, um personal que não tem um corpo bonito e também não tem um problema de saúde. Porque se ele tiver um problema de saúde, tudo bem. Se ele não tiver um problema de saúde e ele não tiver um corpo bonito, velho, para que eu vou confiar nesse personal? Não faz sentido. Né? Tem uma pessoa que ensina sobre mindset, né? A pessoa fala, não, mindset, você precisa se controlar, e coeficiente emocional e etc. E a pessoa mesmo é uma puta desregulada. Cadê a credibilidade? Então você precisa passar credibilidade nas suas histórias. Uma coisa que eu sempre oriento é, tente pegar o máximo de comprovações do que você tem. Por exemplo, eu estava falando com o Flávio, lembra que a gente bateu com o Flávio uma live a gente bateu acho que 66.500 pessoas ao vivo? A gente fez umas pesquisas, a gente descobriu que na verdade 111 mil pessoas participaram da live, contando que teve gente que assistiu com um casal, né, em casal, teve gente que não assistiu a live inteira, deu 111 mil pessoas. O Flávio falou, você tem um print? Porque ele queria postar ou falar alguma coisa disso. Eu falei, cara, puta, eu não tirei o print, porque quando terminar a live eu tenho alguns outros números. Ele falou, putz, então é melhor não postar. Né? Então olha que legal, você precisa de comprovações porque te ajuda a passar essa credibilidade. Porque contra resultados, argumento. É igual assim, você está em casa, aí os seus pais eles não te apoiam a fazer alguma coisa. Aí você pega e fala, pai, eu vou fazer. Às vezes seu pai vai ficar puto com você. Ele fala, cara, mas não vai dar certo. Ok, vou fazer. 5 anos depois você tem resultado. E agora o que ele vai falar? Nada. Porque contra resultados não há argumentos. Ele vai inclusive te apoiar. Tá? É o que costuma acontecer, é o que aconteceu muito comigo, tá? Meus pais não foram o tipo de pais que tentaram me desincentivar, pelo contrário, mas também não me apoiaram tanto ali no começo não. Hoje existe esse respeito, entendeu? E a terceira parte é a parte emotiva, tá? Primos, eu não vou terminar aqui 5h30, vou passar um pouquinho, tá? A terceira parte é emotiva. A parte emotiva é porque assim, as pessoas, elas tentam racionalizar demais as histórias. Então, veja só, é igual eu falo assim, ó, racional. As pessoas não conseguem manter o mesmo padrão de... Não, aqui ó. As pessoas não conseguem manter o mesmo padrão de vida na aposentadoria. Isso aqui é um fato, tá bom? Agora, imagina, as pessoas não guardam dinheiro e vivem até o final das suas vidas sendo escravas do próprio dinheiro. Pô, isso aqui é emocional, entendeu? Você precisa criar uma conexão emocional também com a pessoa. Tá? Então, por exemplo, se eu falo da academia, poxa, se você for para a academia 3 vezes por semana, você vai ter 10% a menos de gordura. Racional. Agora se eu falar, velho, imagina que foda, se você for para a academia 3 vezes por semana, você vai poder tirar foto sem camiseta, se sentindo bem pra caramba, velho. Bem pra caramba, foda. Mexer um pouco com o seu emocional, entendeu? Então, pensa no banco. O banco fala assim, faz esse pique. Faz esse pique porque tal. Mano, fala das condições técnicas, não vende. Aí o banco te fala assim, ó. Imagina se você ganhar esse carro do sorteio do banco. Imagina. Você entendeu? E quando a gente está falando disso, você começa a mexer com o emocional da pessoa, tá bom? Então, algumas dicas finais sobre isso daqui. Primeiro, sempre use a sua identificação para mostrar que você é gente como a gente. Quando você conta uma história, o seu objetivo não é se colocar como fodão da história. Quando eu conto uma história em que eu fui o fodão da minha própria vida, da minha própria história, eu nunca conto ela pensando em, deixa eu te mostrar que eu sou muito foda só. Eu conto ela pensando em, eu fiz isso, mas eu sou um mentor. Eu fiz isso, mas você pode fazer também. Então, as pessoas erram na história em que o foco nunca deve ser elas mesmas. O foco sempre deve ser o espectador, o ouvinte. As pessoas confundem muito isso, tá? Então, o vendedor, ele é um protagonista que virou um mentor. Eu fui o protagonista da minha história, mas eu sou um mentor para você. Então, quando você está contando uma história sobre a caneta,
Você não é o foco. Você está usando o seu exemplo para colocar a pessoa que está do outro lado, geralmente o comprador, como foco. Sempre que você contar uma história, pense nisso. O foco não é você, o foco é a outra pessoa. O foco é a outra pessoa, é a pessoa que está te ouvindo. Quando você vê um filme de super-heróis e tem a jornada do herói, o filme não está sendo contado para contar a história do Frodo lá, para contar a história do Tony Stark. Essa história está sendo contada para criar uma conexão com você. Ele gira em torno de você, tá? É assim que funciona. Então, a segunda dica é uma que eu já falei sobre credibilidade. Sempre tente trazer o máximo de documentos possíveis, comprovações. Quando eu falo de investimentos, eu mostro gráficos, eu mostro a minha tela de investimentos, eu mostro a minha grana de verdade. Quando eu falo da minha profissão de assessor de investimentos, que eu tenho um treinamento de assessor de investimentos. Tá fechado ele, tá? Mas eu mostro o meu extrato do banco durante 7 anos que eu fui assessor de investimentos. Eu não fico falando como é. Eu mostro como que foi comigo 7 anos. Eu puxei meu extrato do banco, todos os meses eu coloquei lá. Eu mostro, quando eu trabalhei no Outback como garçom, o meu olerite. Eu mostro quando eu trabalhei de estagiário, o quanto eu ganhava. Então, eu tento mostrar o máximo de coisas práticas e materiais possíveis, tá bom? E terceiro, sempre tente incluir o lado emocional nisso tudo também. Por exemplo, quando eu falo aqui da live, olha só, eu uso um gatilho para tentar trazer o maior número de pessoas possíveis aqui para a live. Então, por exemplo, quando eu pergunto liberdade ou mediocridade, a escolha é sua, as pessoas sentem o peso emocional, entendeu? Eu falo liberdade ou mediocridade, a escolha é sua, a escolha é sua. As pessoas sentem o peso e elas falam, não, eu vou para a live. Mas por que eu faço isso? Porque eu quero que as pessoas participem, porque é foda o conteúdo. Eu sei que esse conteúdo transforma. Você tem vários feedbacks de pessoas que mudaram vida aqui e são milhares de pessoas. Eu gravo todos esses feedbacks, tá? Então é foda, porque eu quero que o maior número de pessoas acorde. Então tente usar gatilhos emocionais também nas suas histórias, tá bom? Primos, o conteúdo de hoje termina aqui. Tá? Eu vou depois postar a frase do dia no meu feed. Vou pedir depois para todo mundo que participou da live ir lá nessa foto, curtir essa foto, mandar o soquinho e marcar a primeira pessoa